Olá! Dia 18 de jejum de redes sociais. Como eu estou me sentindo hoje? Bem, no entanto, hoje eu abri de novo. Aquela vez eu abri, lembra? Tivemos uma queda nesse período que eu fui olhar o Instagram porque eu queria ver o post de uma carnívora, qual eu te expliquei em algum desses vídeos anteriores. E hoje, como é o último dia do mês, eu acho, ou é domingo, eu não sei. Eu achei na minha cabeça que hoje era o último dia do mês, mas não é, né? Que hoje é dia 29. Eu quis entrar no Facebook nessa comunidade que eu faço um curso com eles, porque eu queria comentar algumas coisas com eles. Aí só escrevi lá e pronto, saí. Saí não entrei, né? Eu queria... o pessoal lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, eles usam muito o Facebook, chega a ser engraçado. Qualquer curso, qualquer coisa que você vai fazer é sempre pelo Facebook, que eles têm a comunidade deles e tudo mais. Então eu fui por lá, porque o curso é americano. Então nessa de redes sociais, eu diria que hoje foi minha segunda queda. Mas foi bem rápido, relativamente rápido, mas eu tive que escrever um texto para colocar lá, né? Texto em inglês, aí leva um certo tempo, mas creio que foi rápido. Não olhei, deixa eu ver, não olhei nada. Eu tô muito cansada. Hoje a dieta seguiu na Lion, só que hoje eu não consegui comer até quase 3 horas da tarde, se não foi mais, não me lembro agora. Minha visão está um pouco turva. Hoje deu ruim de novo, mas deu ruim, menos ruim. Hoje era o dia de eu correr, então não botei os eletrólitos na água de jeito nenhum. Peguei umas pedrinhas de sal, botei dentro da mochila e um pouquinho só de sal na água da mochila de hidratação. Parece uma coisa, meu olho tá meio ardendo, meio coçando, parece uma coisa nele, não repara não. E botei umas pedrinhas de sal para botar embaixo da língua durante o percurso, né? Aí fui correr antes de sair de casa, quando foi mais ou menos umas 5h30, eu falei, eu vou usar a bombinha. Porque à noite eu tive um pouco de falta de ar. Esta casa é toda mofada, infelizmente, toda, lá onde eu durmo, tudo. Então, para quem tem problemas de saúde, é catastrófico, mas não tem o que eu posso fazer por enquanto. Mas estou pensando em procurar alguma empresa que tira mofos. Tira mofo de verdade, porque fazer serviço meia boca nunca resolveu nada. Mas imagino que deva ser caro. E essa casa nem é minha, mas de qualquer maneira eu preciso, porque eu moro aqui, né? Então, esses problemas respiratórios vão me acompanhar. Esse é mais um dos motivos que eu tenho que ficar sempre na Lion Diet. E em questões terapêuticas, muita gordura. Só que nem sempre o meu intestino reage bem com muita gordura. Às vezes dá diarreia, com bastante frequência. Mas é o que temos que fazer, né? Temos que escolher as lutas que estamos fazendo. Então, esse negócio de mofo é um problema. Hoje eu estava conversando com uma amiga e ela me indicou algumas plantas que purificam o ar do ambiente, né? Não sei o que, de São Jorge. Eu esqueci os outros 2 nomes. Como eu não sou muito de plantas em casa, flores, isso aí, nunca fui muito boa para cuidar desses negócios, nunca. Nem cactos, que eu acho uma gracinha. Nunca prestei para cuidar de planta. Eu não sei muito bem, mas ela me disse que é bem simples. Você põe lá os trem lá. Uma delas eu vi que é tóxica, então tem que tomar cuidado, né, para bichinho não comer. Mas eu tenho uma gata, né? Porque minha gata é suicida e a minha cachorra é muito pequena, ela não vai alcançar. Mas eu ponho as plantas em cima, que ajuda a purificar o ambiente. Ela disse que na casa dela ela também teve muito problema com mofo e dava coriza, espirrava. E alergias, depois que ela botou essas plantas em todos os cantos, melhorou bastante. A outra coisa que ela falou, me indicou foi luz infravermelho, né? Só que eu não sei, acho que custa uns 100, 200 reais, não sei, que ela disse para eu botar porque ela aquece o ambiente e ajuda também. Mas vamos aos pouquinhos. Ela indicou também água para tomar, água oxigenada e bicarbonato de sódio, que mata tudo, mas isso eu ainda vou dar uma estudada. Se eu tô querendo tirar remédios e tirar suplementos, não vou
para eu trazer alguma coisa, tem que ter muito fundamento e tem que ser por curto período de tempo. Fato. Essa é minha meta. Sempre foi não, né? De alguns anos pra cá é o que é e permanecerá desse jeito. Mas eu não sou ignorante, se a gente tem que tomar, tem que tomar. Pois bem, usei a bombinha. Deu um pouco, na hora que eu tava indo levar a minha filha pra escola, deu um pouquinho, bem leve, de taquicardia, mas tranquilíssimo. Beleza, fui correr. Na ida foi tranquilo. Quando chegou numa última subida, eu nem tinha reparado que era subida, foi a minha amiga que reparou, que foi na subida que eu parei, porque eu não queria forçar o meu corpo para ter que usar a bombinha de novo. Afinal, a bula da bombinha fala a cada 4 ou 6 horas para repetir. Eu tinha tomado às 5, eram umas 7h30, não tinha dado, né? Então eu parei de correr, falei, vou intercalando, correndo e andando, fui tranquilo. Na volta, aí ela foi embora, correndo pra lá. Na volta, eu falei, vou voltar todo o percurso correndo. E fui correndo numa boa, tranquilo, foi bem legal. Fui correndo tranquilo. Meu pace é muito devagar, porque eu não estou competindo. Eu não quero morrer e ao mesmo tempo preciso dessas atividades mais intensas para o meu cérebro. Aí entram os transtornos mentais. A corrida, como nenhum outro esporte, nem a natação, nem o pedal, com certeza nem a academia, acalma a minha mente. Muito, surreal. Então eu corro para isso, né? Mas não posso morrer. Então eu fui correndo tranquilo, feliz da vida, tranquilo, feliz da vida. Lá pelas tantas, e não era muita coisa, eu fui beber água, acabou a minha água. Aí vai dar ruim, porque ainda faltava ainda bem uns 3 quilômetros para chegar no carro onde tinha a minha garrafa de água. Falei, caracas, vai dar muito ruim. Aí fui caminhando, aí eu falei, não, acho que vou dar uma corrida, vou fazer uma intercalada, porque aí eu chego mais rápido, aqueles pensamentos esquisitos que passam na nossa cabeça. Passei por várias farmácias, passei por mercados, eu podia muito bem ter entrado comprado uma água e ter continuado, né? Você parou? Porque eu não parei. É por isso que morre, é por isso que morre. Continuei. Aí até que chegou um ponto que minha boca secou total. Aí eu falei, caracas, eu tô desidratando, desidratei feio, porque tava sol, hoje tava sol. Desidratei feio. Aí eu tava andando um pé de cada vez, um passo de cada vez. Aí nessa hora não tinha mais mercado, não tinha farmácia, mas tinha um posto. Com certeza, se eu falasse, me dá um copo de água, pelo amor de Deus, se lá não tivesse lojinha, era um posto pequeno, no meio do nada. Com certeza eles me dariam. Ou tomava da torneira. Ai, tem não sei o que, tem, mas é o que você escolhe. É igual eu falei, você escolhe. Tem escolhas. Desidratar sério é uma coisa que vale a pena você correr o risco de beber um copo de água. Não parei. Ai. Aí a minha amiga mandou uma mensagem. Já estou no carro esperando. Só respondi beleza, porque eu não tinha mais energia para fazer nada. A energia que eu tinha era para chegar até o carro. Aí quando eu cheguei lá, aí ela tava sentada assim, em pé, com o pé na grama, né? Porque todo mundo que anda comigo, pode ser o que for, vai aprender que pé na grama ajuda a relaxar. Tava lá com o pé na grama e ela não é dessas mateiras, essas coisas e tudo. Bem que, não sei não. Aí tava lá, aí eu falei, tô desidratada. Aí ela, por que você não me ligou? Eu falei, não dava, tô desidratada. Aí eu peguei, ela abriu o carro, entrou, pegou minha garrafa de água, eu sentei no chão. Aí eu peguei e virei a garrafa de água. Olha o tamanho da garrafa. Virei a garrafa de água. Aí entrei lá dentro, eu tinha que ir na casa que eu estava, eu tinha que ir lá visitar uns gatinhos, eu tive que caçar os gatinhos porque eles estavam sumidos. Um deles passou por um lugar que tinha uma barreira para ele não passar, mas ele passou porque ele é gato e gato é assim, ri da nossa cara. Tirei o gato de lá, dei a comida, cuidei dos gatinhos.
Voltei. Quando eu entrei no carro e sentei dentro do carro, bebi mais água. Aí no meio do caminho de volta, meu estômago travou. Eu comecei a suar frio, enjoar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Não usei nada. Nada. Usei a bombinha às 5 horas da manhã. Eu fiquei agoniadíssima, passando mal. Eu falei, não tô bem, pra minha amiga, e fui dirigindo ainda. Só que eu fiquei calada, nem conversei com ela direito, porque não dava, eu tava muito mal. Só que não deu taquicardia, minha respiração estava perfeita. Eu acho que nem justificava ter usado aquela bombinha. Só que a água não entrou no meu estômago. Olha, a gente tem que passar por essas situações pra gente ver as coisas que não funcionam. E não funcionou a bombinha com excesso de água. Tinha potássio? Não. Tinha magnésio? Não, eu não tomei nada disso. Eu tomei só o sal e botei debaixo da língua. E eu te falei que eu estudei, o sal vai direto para o intestino. Ele não é ele que incomoda o estômago. Foi a água. Por causa da... Não foi a água, tá? Porque a água é maravilhosa. Foi a bombinha que eu usei, o componente do Aerolin, me fez mal. Aí eu fiquei mal, não consegui comer. Eu tinha levado meu timo, que eu como de café da manhã, né? Que é o moleja. O moleja, tinha levado carne moída. Não dei conta, a minha amiga tava com fome, eu sabia que ela tava com fome, eu falei, come. Ela, não, vamos dividir. Eu falei, não dá, come. Ela, mas eu falei, come, eu fico numa boa. Aí, peraí, desligou. Eu faço a Lion Diet. E ela sabe, eu aguento ficar em jejum os dias que for. Gosto, não gosto, fico feliz, não fico. Mas a gente consegue, quem tá na Lion consegue. Eu falei, eu tô de boa. Eu falei, eu tô enjoada, não dá pra eu comer nada. Não posso botar mais absolutamente nada no meu estômago. Aí ela comeu, nossa, que coisinha gostosa, o tio, ela gostou, gostei. Falei, excelente, nutrientes. Isso é um interno do boi. Uma vez ela, ai, não me conta. Eu falei, não, só come, manda ver. Ela gostou, comeu tudo, comeu a carne, ficou bem, que a bichinha tava com fome. Ela teve que me esperar muito tempo, porque eu estava tendo uma crise de desidratação. É lindo, né? Quando a gente não tá ou drogado no meio da trilha por causa dos remédios, ou a gente tá desidratado, complicado, né? Mas vai dar certo uma hora. Se não acontecesse essas coisas, eu não saberia disso. Então, desidratar é uma coisa muito séria, mas enfiar um monte de água pra dentro também não dá certo. Tem que ser aos pouquinhos. E como você vai aprender a se controlar, a botar golinhos de pouquinho em pouquinho a cada determinado tempo, se você tá morrendo de sede? É surreal, mas se não tivesse acontecido, não teria como eu te falar, compartilhar essas coisas com você. Eu tenho que compartilhar essas coisas com você, porque às vezes pode estar acontecendo com vocês. Eu recebi muitas mensagens de pessoas no meu WhatsApp, quem tem o meu WhatsApp, de pessoas que passaram pelas essas mesmas coisas, às vezes nem elas, passaram alguns parentes ou alguém que conhecia com remédio de asma e não fazia a menor ideia. Porque quem nesse universo vai saber de um negócio desse? Me diga. Quem? Eu nunca poderia imaginar que eletrólitos e o composto do Aerolin, de um remédio de asma para urgência, fosse dar ruim juntos. Não dá, que o potássio principalmente o potássio não dá. Quando que eu ia poder imaginar um negócio? Quando? Quem ia se fazer um trem desse? Quem ia imaginar um negócio desse? Tem como. É algo surreal, assim. Teve que acontecer comigo, porque eu pude alertar outras pessoas que passam pela mesma coisa e às vezes nem sabem, né? Deixa eu ver outra coisa que aconteceu também, que eu recebi muita mensagem que eu não sabia. Peraí que eu tô meio aérea. Minha visão tá turva. Não é que tá turva, acho que eu tô cansada. Tá turva mesmo. Eu não tô conseguindo enxergar. Tô parecendo uma velhinha quando vai ler, que se botar aqui perto não dá, tem que botar longe, que não enxerga, fica vendo turvo. Tô desse jeito. E minha visão não é assim. Mesmo às vezes eu uso óculos, mesmo às vezes eu usando óculos para ler, minha visão não é assim. E quando eu tô na Lion, nem de óculos para ler eu não preciso. Então, minha visão tá super turva.
bagunçou tudo. A boa notícia é que eu não uso o Aerolin já tem bastante tempo, né? Desde que dia? Já tem um tempo que eu não... O Aerolin não, usei ele hoje, né? O Naridin do nariz foi embora, graças a Deus. O Alene eu tô com medo de usar. O Alene é a bombinha de uso contínuo. Tô com medo de usar, não usei mais, porque eu tô respirando. Hoje nem justificava eu ter usado o trem lá. Não justificava. Ou seja, eu ainda passei mal e nem tive o barato. Difícil, né? Tô falando isso, mas você, mais que ninguém, sabe o tanto que eu odeio ficar dependente de qualquer medicamento. Odeio. Também ainda tô sem suplementar nada e vou seguir. Até o meu corpo tá totalmente desintoxicado. Eu não vou tomar nada. Nem o Lugol eu não tomei. E nem vou tomar. Nada. Nada, nada, nada. A única coisa que eu tenho consumido um pouco mais são as pedrinhas. Lá vai a gata caçar confusão. São as pedrinhas de sal que eu ponho embaixo da língua. Estou muito cansada. Deitei um pouco, eu cheguei da corrida. Da corrida não, né? Que aí eu ainda fui buscar minha filha na escola, ainda fui levar ela e todos os amigos dela, alguns amiguinhos dela pro parque. Como hoje era sexta, eles queriam ficar até bem tarde lá, fiquei até bem tarde lá. Então eu fiquei deitada, não queria comer. Cheguei em casa, não queria comer. Enquanto eu tava com aquela sensação, não tava mais enjoada, mas tava uma bola. Aí deu diarreia também, tá? Deu diarreia também. Me deu diarreia. Cara, é difícil. Mas aconteceu. Então fica aí alerta para asmáticos que fazem atividade física ou que suplementa qualquer coisa aí toda hora, né? Porque tá na moda suplementos e não vai sair dessa moda tão cedo. Fica alerta aí. Alguns componentes de remédios para asma são incompatíveis com eletrólitos e alguns suplementos incompatíveis, né? Então fica aí a dica. A vista tá ruim, espero que essa vista melhore logo, mas por enquanto ela está bem ruim. E como você pode olhar aqui a minha máquina atrás, mudou, né? Porque era aquela preta, agora não. Isso daqui é um desidratador, porque eu estou fazendo pemicans. Vou tentar fazer agora, vou ter paciência. Infelizmente eu não consegui cortar a carne bem fininha, então ela tá um pouquinho mais grossa, então isso aí deve levar uns 5 dias para ela desidratar, porque não adianta ela ficar aspecto de carne seca, sabe? Carne seca que você pega às vezes até racha e come assim, não, ela tem que ficar quebradiça, ela tem que quebrar e virar um pó, você tem que quebrar ela se você quiser amassar ela, ou bater no não sei como é que chama aquele pilão, né? Ela fica um pó. Eu não vou bater em pilão coisa nenhuma, eu ponho no trenzinho lá no moedor e moe. E misturo o sebo, porque eu vou fazer barrinhas de pemmican. Se eu tiver paciência, se não tiver paciência vai ser um pemmican inteiro, grande. E é isso, gente, complicado. Então hoje o dia foi muito ruim. Amanhã não farei absolutamente nada. Vírgula, porque eu sou mãe e minha filha tem uma festinha de aniversário no final do dia. Aí você entende, não farei nada, porque eu vou lá e vou ficar sentada. Vou comer bastante antes de ir. Capaz de eu levar comida. É um restaurante que tem carnes, mas restaurante que tem carnes não significa que sejam restaurantes carnívoros. Mesmo churrascarias, tá? Porque eles passam óleo vegetal nas carnes para ficar mais douradinha, mais crocante, brilhantezinha. E aí não dá. Para leoas originais, infelizmente não dá. E não tô falando que ser leões originais é uma vantagem, não é uma vantagem, é uma desvantagem, porque a gente é muito bichado, então não dá pra ter esse tipo de contaminação. E como eu tô andando muito em corda bamba, porque eu já te contei de 3 episódios, sendo que hoje foi o mais leve, de que eu passei muito mal, de domingo, quarta e hoje, não dá pra brincar com nada. Então vou comida, porque eu também não confio em mim. Hoje mesmo eu fiquei olhando o bolo da minha filha, fiquei... Ai, deve tá bom, mas graças a Deus eu ainda estou com a lembrança do enjoo aqui na minha barriga e não quis. O negócio foi tão sério
que a minha amiga no carro na volta falou, ai, hoje é dia de um açaí daqueles bem grande, porque eu também botei pra moer pra coitada, né? Eu não aguentei, mas a coitada foi. Então, foi... Ela, na hora que ela falou do açaí, eu falei, pra mim não dá. Aí ela até estranhou, ela, nossa, você tá recusando, você tá dizendo não, porque mesmo eu querendo não podendo, às vezes eu falo, ai, queria, mas não como. Hoje eu falei, não quero ouvir falar de comida. Mas é isso, espero que o seu dia tenha sido melhor. Uma boa noite.